Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre quem são os dependentes previdenciários e como funciona a divisão em classes e a ordem de preferência dentro do regime geral de previdência social. Vamos começar com uma ideia bem importante. Quando a lei fala em dependentes previdenciários, ela não está falando de qualquer parente do segurado. Dependente é apenas quem a lei autoriza a receber benefícios do INSS quando o segurado falece ou em outras situações previstas. A legislação organiza esses dependentes em classes, e essa divisão segue uma lógica muito clara. Existe uma ordem de preferência. Isso significa que, se existir alguém em uma classe mais alta, as classes seguintes ficam automaticamente excluídas. Esse detalhe costuma aparecer bastante em prova e confunde muitos concurseiros. A primeira classe é a mais relevante. Nela estão o cônjuge, o companheiro ou companheira e os filhos não emancipados menores de 21 anos ou inválidos ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Aqui existe um ponto essencial. Para essas pessoas, a dependência econômica é presumida por lei. Isso quer dizer que nós não precisamos provar que havia ajuda financeira. Pense em uma situação comum do dia a dia. Um segurado trabalha, sustenta a casa e mora com a esposa e um filho pequeno. Se esse segurado falece, o INSS não vai pedir comprovantes de ajuda financeira. A própria lei já entende que existe dependência econômica. Agora vamos para a segunda classe. Aqui entram os pais do segurado. Mas atenção, os pais só podem ser dependentes se não existir ninguém da primeira classe. Além disso, nesse caso, a dependência econômica não é presumida, precisa ser comprovada. Imagine um segurado solteiro que ajuda os pais pagando contas de água, luz ou mercado. Para que os pais tenham direito, será necessário demonstrar essa ajuda de forma concreta. Na terceira classe estão os irmãos não emancipados menores de 21 anos ou inválidos ou com deficiência intelectual, mental ou grave. A lógica é a mesma da classe 2, só terão direito se não existir dependente nas classes anteriores e se ficar comprovada a dependência econômica. Perceba como funciona essa ordem. Primeiro, nós analisamos a classe 1. Se ela existir, não olhamos as demais. Se não existir, passamos para a classe 2. E apenas na ausência das duas primeiras é que a classe 3 será considerada. Guarde bem isso. Classe 1 tem dependência econômica presumida. Classes 2 e 3 exigem prova. Esse raciocínio é fundamental para nós concurseiros e serve como base para entender diversos benefícios previdenciários. No próximo bloco, nós vamos avançar e conversar com mais calma sobre como comprovar a dependência econômica na prática e quais exemplos do cotidiano costumam ser aceitos pelo INSS. No bloco 2, nós vamos seguir com o tema e falar com mais calma sobre a comprovação da dependência econômica, entendendo quando ela é exigida e como isso aparece tanto na prática quanto nas provas de concurso. Antes de avançar, deixa eu te perguntar: quem mesmo precisa provar dependência econômica? Se você pensou nos pais e nos irmãos do segurado, acertou. Para a primeira classe, nós já sabemos que a lei presume a dependência, então não existe essa exigência. Agora pense comigo, o que é, de fato, comprovar dependência econômica? É mostrar que aquela pessoa precisava da ajuda financeira do segurado para viver. Não é necessário provar que o segurado arcava com todas as despesas. Basta demonstrar que a ajuda era constante e importante para o sustento. Vamos trazer isso para o dia a dia. Imagine um segurado que todo mês ajuda os pais pagando parte do aluguel, contas de água e luz ou compras de mercado. Mesmo que esses pais tenham alguma renda própria, essa ajuda habitual pode caracterizar dependência econômica. A lei não exige exclusividade. Esse é um ponto que costuma confundir concurseiros. A comprovação pode ser feita por vários meios. Não existe um único documento obrigatório. O que importa é o conjunto de provas. Comprovantes de pagamento de contas, transferências mensais, inclusão como dependente em plano de saúde, declaração de imposto de renda indicando o dependente, tudo isso faz parte da realidade e pode ser usado para demonstrar a dependência.
Agora imagine um irmão mais velho que trabalha e ajuda um irmão mais novo pagando escola e despesas básicas. Se esse segurado falece, esse irmão pode ser reconhecido como dependente, desde que fique claro que existia essa ajuda financeira contínua. Outro detalhe importante para você guardar: a dependência econômica precisa existir no momento do falecimento do segurado ou no momento em que surge o direito ao benefício. Não adianta provar ajuda em um período muito distante se naquele momento a dependência já não existia mais. Preste atenção em um ponto que aparece bastante em prova. Mesmo que pais ou irmãos comprovem dependência econômica, eles não terão direito se existir dependente da primeira classe habilitado. A ordem de preferência sempre deve ser respeitada. Então, reforçando, para pais e irmãos, a dependência econômica precisa ser provada. A prova é feita com base na realidade da vida, no conjunto de documentos e fatos, e não em um único papel isolado. No próximo bloco, nós vamos fechar esse tema organizando tudo de forma clara, revisando as classes, a ordem de preferência e os pontos que mais caem em prova, para deixar esse conteúdo bem consolidado para nós concurseiros. No bloco 3, nós vamos fechar o assunto organizando tudo de forma simples, clara e bem conectada, para que esse conteúdo fique fácil de lembrar no dia da prova. Vamos revisar juntos. A lei divide os dependentes previdenciários em 3 classes. Essa divisão segue uma ordem de preferência. Isso quer dizer que quando existe alguém em uma classe, as classes seguintes ficam automaticamente fora. Então, sempre que você estiver diante de uma questão, pense primeiro nessa ordem. Na primeira classe estão o cônjuge, o companheiro ou companheira e os filhos não emancipados menores de 21 anos ou inválidos ou com deficiência intelectual mental ou grave. Aqui está um ponto-chave. Para essa classe, a dependência econômica é presumida, ou seja, nós não precisamos provar que havia ajuda financeira. Basta comprovar o vínculo familiar. Pense em uma família comum. Um segurado trabalha, sustenta a casa e tem esposa e filhos. Se esse segurado falece, o INSS não vai pedir documentos para provar dependência econômica. A própria lei já entende que essa dependência existe. Na segunda classe, entram os pais do segurado. Mas atenção, eles só terão direito se não existir ninguém da primeira classe. Além disso, precisam provar que dependiam economicamente do segurado. Imagine pais que recebiam ajuda mensal do filho para pagar contas ou comprar alimentos. Essa ajuda precisa ser demonstrada com base na realidade do dia a dia. Na terceira classe estão os irmãos não emancipados menores de 21 anos ou inválidos, ou com deficiência intelectual mental ou grave. A lógica aqui é a mesma da classe 2. Só entram se não houver dependentes nas classes anteriores e se a dependência econômica ficar comprovada. Agora, vamos reforçar o raciocínio que mais aparece em prova. Classe 1 não precisa provar dependência econômica. Classes 2 e 3 precisam. E a existência de dependente da primeira classe exclui automaticamente pais e irmãos, ainda que eles dependessem financeiramente do segurado. Outro ponto importante para você guardar: a dependência econômica não precisa ser exclusiva. O segurado não precisa ser a única fonte de renda. Basta que a ajuda seja constante e relevante. E essa dependência precisa existir no momento do falecimento do segurado ou quando surge o direito ao benefício. Quando estiver resolvendo questões, faça sempre esse passo a passo. Primeiro, identifique a classe do dependente. Depois, veja se existe alguém em classe anterior. Por fim, analise se a dependência econômica é presumida ou se precisa ser provada. Esse método ajuda muito nós concurseiros a evitar erros. Se você organizar esse tema dessa forma, ele deixa de ser difícil e passa a ser um conteúdo seguro na sua preparação. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.